atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 7 de 2022. Eu, André Zola, André Reis e Edgar Tom e Gilberto na técnica, agradecemos a você que nos prestigia com a sua audiência pela web rádio Verdade e Luz e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema A Desencarnação, artigo publicado no site da Federação Espírita Brasileira, de autoria Marta Antunes Moura, coordenadora das comissões regionais na área da mediunidade da Federação Espírita Brasileira, vice-presidente da FEB. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo, o Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Item 2, Separação da alma e do corpo. Perguntas 160 a 162. E no momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante no livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 24, intitulada Pelas Obras. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo. Item Artes, Sociologia da Arte. Agradecemos a sua audiência e lhes enviamos nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No programa Verdade e Luz, pela web rádio Verdade e Luz e pelo canal do YouTube,
Vamos ao editorial. Tema: a desencarnação. A morte do corpo físico é fenômeno natural que atinge a todos os seres da criação. Cedo ou tarde, a desencarnação acontece quando os laços perispirituais, até então mantidos enraizados, molécula a molécula no corpo físico, se desfazem, concedendo liberdade ao espírito, que passa a viver em outra dimensão da vida. Segundo o Espiritismo, a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Ensina igualmente a separação do espírito do corpo que lhe pertencia não é dolorosa, sobretudo quando das mortes naturais, que decorre dos desgastes biológicos dos órgãos. Como também não é uma separação brusca. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente à liberdade. Assim, nunca é demais lembrar. A observação comprova que no instante da morte, o despreendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o despreendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida. De fato, é racional conceber-se que, quanto mais o espírito se tenha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo a vida durante o corpo. A falência dos órgãos e o desprendimento do perispírito que se seguem definem um estado de transição ou passagem de um plano para o outro. Neste momento, o espírito encontra-se inconsciente, situação que pode perdurar por um maior ou menor espaço de tempo, de acordo com as condições pessoais de cada um. A chegada no plano espiritual, porém, pode ser sofrida ou não. Trata-se de um sofrimento moral. É a alma que sofre, não o corpo, pois este transforma em matéria inerte, morta em processo de decomposição. O sofrimento poderá ser mais agravado se o espírito se manter jungido ao corpo em decomposição e à vida que se extinguiu. Situações semelhantes são encontradas em certos gêneros de suicídios, em homicídios, em desencarnes presos a profundos remorsos ou ainda em espíritos vinculados aos prazeres da vida material, apegados excessivamente a bens ou pessoas. Nestas circunstâncias, a morte é vista como uma perda irreparável, um sofrimento atroz, uma sensação de destruição total, porque ele, o espírito, desconhece a sua própria imortalidade que existe e preexiste à morte do veículo somático. Situação bem diversa acontece com o espírito, que, durante a existência, se deixou conduzir por uma vida mais simples, sem ganâncias ou ambições exageradas,
que procurou desenvolver virtudes, combatendo as imperfeições que praticou, que a caridade promove, e o bem que cumpriu com os seus deveres familiares, profissionais e sociais. A sua desencarnação será mais amena. Os sofrimentos e as angústias do período de transição serão passageiros e breves. A adaptação à nova moradia será tranquila, sabendo administrar com serenidade a saudade dos seres e dos entes queridos que permanecem reencarnados, bem como conviverá melhor com as surpresas do além-túmulo. Ajustado à vida no plano espiritual, espírito colherá entre os frutos bons ou amargos do que semeou durante a experiência reencarnatória, se submetendo ao final de contas à lei do progresso, é que nos lembra André Luiz quando aponta o valor da desencarnação como lei divina. Toda morte traz dor. Sem a desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caducidade no terreno das formas. Compreendemos em face disso que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que, sem elas, eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos, motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras que funcionam em nosso espírito, a fim de que nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si, fora de si, tudo aquilo que lhe compete mudar. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No programa Verdade e Luz de número 7 de 2022, livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Item 2, separação da alma e do corpo. Allan Kardec, na pergunta de número 160, assim a formula: o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Edgar. A resposta aqui trazida a esta questão, Zola, de número 160, pelos espíritos reveladores, é a seguinte: sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o veem receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como aqueles que se encontram encarnados que vai visitar. Bem, amigo Zola, André Reis, amigos e amigas que nos escutam, que nos assistem, diante desta
relevante questão, o que é, aliás, bastante comum, não somente entre os espiritistas, mas todos aqueles que naturalmente especulam de alguma sorte as condições da morte física e o retorno do espírito ao mundo espiritual, que são, evidentemente, características comuns às religiões e, especialmente, às filosofias espiritualistas. Portanto, é uma questão muito sensível e muito frequente. Será que havemos mesmo de encontrar com aqueles que conhecemos na Terra e que morreram antes de nós? Sim, os espíritos dizem que é muito provável que experimentemos estes reencontros. Todavia, eu quero aqui ressaltar que tais condições elas devem ser observadas com relatividade, né? A resposta dos espíritos, não obstante ser bastante precisa e, evidentemente, bem fundamentada em torno dos preceitos que norteiam as cogitações espiritistas, essa resposta não tem nada de absoluto. E para essa questão, apenas para que nós tenhamos aqui uma ideia de quão variável é esse encontro, em que condições efetivamente esses encontros podem se dar, eu trouxe 2 depoimentos, 2 entrevistas que Allan Kardec faz com espíritos que desencarnaram e que se encontram, é evidente, no plano espiritual, experimentando a realidade que lhes é própria. Vejamos, portanto, que conforme essas anotações de Kardec, nós vamos verificar que estes espíritos vão experimentar estas condições no plano espiritual a depender da sua própria realidade íntima, da sua própria realidade vivencial que ele próprio igualmente construiu na Terra. Estas 2 entrevistas, estes 2 depoimentos, estão contidos no livro Céu e o Inferno, cuja segunda parte traz observações inúmeras dessas entrevistas que Kardec faz a estes espíritos, inclusive com comentários, com a assessoria de comentários, por exemplo, como o espírito de São Luís. Então, eu trouxe apenas 2 exemplos curtinhos. Eu só vou ler o que interessa, de fato, das entrevistas ali trazidas por Kardec. Uma é de um espírito feliz, porque Kardec, nessa segunda parte, vai relatar entrevistas de espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos em sofrimento, de espíritos suicidas. E aqui é uma entrevista de um espírito feliz. Portanto, a entrevista de um espírito cujo nome Kardec faz questão de apontar aqui na segunda parte, trata-se de um médico russo, exemplo número 8 desse capítulo 2. E ele só traz as iniciais, MP, desse médico russo. Então, olha só o que Kardec pergunta aqui, amigos e amigas. O seu despreendimento foi doloroso? Vejamos que a pergunta, toda ela, é muito apropriada dentro dos estudos que elaboramos. O despreendimento foi doloroso? Ele responde não. Isso que denominais últimos momentos não significa nada. Eu apenas senti um rápido abalo para encontrar-me logo feliz, inteiramente desembaraçado da minha carcaça. Se refere ao corpo e se refere ao perispírito completamente desprendido do corpo. Aí Kardec pergunta, e o que aconteceu depois? Ele vai dizer, eu tive a alegria de ver aproximarem-se de mim inúmeros amigos, notadamente os que tive a satisfação de ajudar, dando-me todas as boas-vindas. Muito de encontro à resposta a essa questão 160. Agora nós vamos para um outro extremo. Uma outra entrevista com perguntas mais ou menos semelhantes, neste caso de uma jovem suicida que se suicida inclusive com o noivo. Ambos praticam um suicídio conjuntamente,
por forças ali de perturbações e inquietações diante de um amor proibido que eles vivenciaram quando encarnados aqui na Terra. O exemplo número 5 do capítulo 5 dessa segunda parte, portanto. Vejamos o que Kardec vai dizer. Qual foi a sensação que experimentou ao despertar no outro mundo? Uma pergunta muito próxima àquela que ele acabou, aliás, idêntica ao que ele acabou de perguntar ao médico russo. Ela vai dizer, foi muito singular. Eu tinha frio e ao mesmo tempo eu escaldava. Tinha gelo nas veias e fogo na fronte. Uma coisa muito estranha. Fogo e gelo pareciam consumir-me e eu julgava que ia morrer uma segunda vez, ela afirma. Aí Kardec pergunta, e você vê o seu amante, o seu companheiro com o qual você suicidou-se conjuntamente a ele? Ela diz, nada eu consigo ver, nem mesmo os espíritos que comigo estão neste mundo. Que noite, e que véu espesso me circunda a fronte. São duas comunicações aqui, amigos e amigas, cujas perguntas são muito semelhantes e apropriadas a essa questão 180. Então vejamos, e aqui eu encerro a minha participação no momento, vejamos, portanto, que são considerações muito próprias, peculiares e particulares de cada espírito. E é nesse sentido, portanto, que nós temos que apreciar essa resposta dada pelos espíritos reveladores à questão de número 160 de Allan Kardec. Muito obrigado, Edgar. André, na pergunta 161, Kardec assim formula: na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? E os espíritos reveladores nos trazem a seguinte resposta: geralmente é assim, mas, em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Bem, nós temos também ter sempre em mente, né, que espíritos que responderam aqui, o Espírito Verdade, né, a envergadura moral deles está muito além do que nós podemos imaginar, né? Então, ele diz que sim, mas que é muito curto. E o que é curto? Né? Para nós, curto é o quê? Horas, dias, semanas, meses, milênios? O que é curto? Né? Porque, como o Edgar estava comentando anteriormente, cada caso é um caso. Ocorre um acidente de avião, um desastre. Nesse desastre, todos morrem. O corpo de todos aqueles que estavam no avião morreu. E aí? A separação de todos se deu no mesmo momento do corpo e do espírito para todos? Não, não se dá assim, né? Vai depender justamente da vida interior a qual realizaram a sua jornada evolutiva até aquele momento. Então, de acordo com as nossas experiências evolutivas, de acordo com o desenvolvimento do nosso senso moral, de acordo com o desenvolvimento da nossa razão, isso tudo vai levar a dependência de quanto tempo nós nos libertaremos dos nossos despojos carnais. Então, aqueles que trazem dentro de si mais próximo à animalização do que a busca da angelitude, claro que vão demorar muito mais tempo. Quanto? Não se sabe. Como Edgar estava falando, cada caso é um caso, né? Não temos condição de analisar isso. Quanto tempo? Nós sabemos que nos casos não de morte natural, como ele está tratando aqui, mas das mortes provocadas, muitas vezes fica-se a sensação, né, o espírito tem a sensação de que os vermes estão comendo
né, a sua carne, que já não existe, que a carne morreu. Mas os laços, ele ainda está ligado. Então, o tempo é relativo. Aqui, no caso, dias, semanas, pode ser, né? Vai depender justamente de cada um nessa situação. Então, depende justamente do desenvolvimento da nossa moralidade, da nossa intelectualidade, da nossa razão, ou seja, do nosso ser espiritual. É isso que vai facilitar ou dificultar o desprendimento dos laços que unem o espírito ao corpo. Por quê? Porque, de acordo com a nossa animalização, vamos dizer assim, nós estamos impregnados de um fluido, né? O fluido vital, que quando nós cessamos a vida orgânica, esse corpo está impregnado desse fluido. E pelo nosso apego à materialidade, à matéria, ele é difícil de dissipar-se, porque eu estou impregnado e estou tentando segurar, continuar agregado a este fluido, né? Então, a morte é a mesma. A morte se dá a todos no mesmo instante, mas a separação do espírito à matéria vai depender do desenvolvimento espiritual, e espiritual eu falo aqui, né, do intelecto, da moral, né, do nosso desenvolvimento interior, né? Para o espírito se emancipar mais cedo, mais rapidamente, nós temos que trabalhar as questões espirituais. Nós temos que desenvolver em nós o amor, né, a fraternidade e todos os preceitos que nos trouxe Jesus. É só pegarmos lá, né? Todos os exemplos que Jesus nos deu. Como ele fala, aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha. Ou seja, vão ser difíceis os caminhos? Vão ser. Nós vamos ter dores? Vamos sim, mas cada um tem o seu quinhão, ninguém vai passar nada pelo outro. Então, a grande questão é essa. Nós precisamos trabalhar interiormente, né, intimamente, as questões espirituais para podermos, ao chegar do outro lado da vida, de uma forma mais tranquila, mais serena, mais equilibrada. Vai depender de cada um, de cada espírito que quer ou não este caminho. A responsabilidade é nossa, o livre-arbítrio está aí para escolhermos, para utilizarmos, então, a cada um segundo as suas obras. Obrigado, André. O programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz e pelo YouTube, faz um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Verdade e Luz. Estamos de volta para continuar o estudo de O Livro dos Espíritos, capítulo 3, do livro 2, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual, item 2, Separação da Alma e do Corpo. Já estudamos a questão 160 e 161 nesse programa, agora vamos à questão 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Essa é a pergunta que Allan Kardec formula. Edgar. E os espíritos responderão: frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica se extinga de uma vez. Mas, muitas vezes, a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. A essa questão, Kardec faz um comentário oportuno que eu vou ler aqui agora.
Não se trata aqui senão da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem, por meio do corpo, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, ele pode conservá-lo por alguns instantes, mas de duração muito curta, e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Isso não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas, pelo contrário, pois em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames ou os vínculos que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Essa questão aqui vem complementar as seguras considerações trazidas pelo nosso amigo André Reis. Para aqueles que, mais uma vez, quiserem mais detalhes nesses estudos de caso que Kardec faz no livro Céu e Inferno, há também lá um interessante caso naquele capítulo 5, com um espírito de nome François Simon Louvet. Eu não vou dar spoiler aqui, tá bom, Andrés? Eu não vou dar spoiler, estimulando que os amigos leiam. Eu só vou ler o comentáriozinho que Kardec faz depois desse depoimento da entrevista que ele elabora ali. Allan Kardec vai dizer, 6 anos fazia que esse homem morrera, e ele ainda se via caindo da torre, despedaçando-se nas pedras. Aterra-o o vácuo, horroriza-o a perspectiva da queda, e isso há 6 anos. Quanto tempo vai durar esse estado? Pergunta Allan Kardec. Ele não sabe, e essa incerteza lhe aumenta as angústias. Então, vocês que quiserem maiores detalhes aqui, recorram ao estudo e à leitura desta obra O Céu e o Inferno, que faz parte do chamado Pentateuco kardeciano, ou ainda das obras da codificação. Há ali inúmeras orientações que Kardec traz em torno dos dramas do desencarne e de outros lances, naturalmente, por ele previamente estudados. Portanto, vamos aqui reconhecer de uma forma geral que, conforme mais uma vez o André Reis tão oportunamente sinalizou, as circunstâncias do despreendimento do espírito com o corpo se dará exclusivamente considerando as peculiaridades individuais de cada criatura. Cada caso sempre deve ser analisado de maneira individual e jamais nós poderemos fazer generalizações por não penetrarmos com propriedade a realidade dos fatos. É isso então, amigos e amigas. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. E agora, no programa Verdade e Luz, de número 7, de 2022, Momento do Evangelho. Nós estamos utilizando o livro Fonte Viva, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição intitulada hoje é Pelas Obras. E Emmanuel, como faz no estudo deste livro, ele traz uma citação do Evangelho. Aspas, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Esta é uma citação de Paulo, que está na primeira epístola aos Tessalonicenses, item 5:13.
Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é provável esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível afeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. André, eu vou usar um dito popular aqui para esta lição, né? Tem uma lição que diz assim: quem vê cara não vê coração, né? Então, diante desta realidade, a primeira abordagem que eu peço a sua reflexão. E a segunda abordagem que chamo para a nossa reflexão, né, é a questão da vaidade, né, e do orgulho, né, de nos acharmos modelo e guia, né, sendo que o nosso modelo e guia, como ficou muito claro na lição, é Jesus. Por que será que ainda queremos ser modelo e guia? É porque nós não conseguimos conviver com a nossa imperfeição, né? Não aceitamos. Tanto que nós não gostamos de ser criticados ou ser reajustado dentro das nossas posições, nós não gostamos de contrapontos, né? Por isso, aquela questão, né? Se amas apenas aqueles que te amam, que bem você faz nisso. Mas nós temos essa condicionalidade, nós condicionamos, né? E Jesus era incondicional, é totalmente oposto. Então, eu só gosto de quem gosta de mim. Jesus amava a todos e ama a todos. Não, eu amo aqueles que me amam. Então, nós ainda continuamos nessa questão de nos acharmos detentores de algo que nós não temos, né? Nós não somos, né, tutelares de quem quer que seja, nós não estamos à frente de quem quer que seja, nós somos todos meros aprendizes, né? Mestre, modelo e guia é Jesus. Então, enquanto nós não entendermos isso e descermos desse nosso pedestal que nós mesmos criamos, né, e achamos que estamos ali em cima, nós vamos continuar sofrendo, nós vamos continuar tendo dores, nós vamos continuar, né, encarando essa situação, achando que o outro é nosso inimigo, trazendo inimizades, criando uma série de circunstâncias que vai
nos trazer dor, sofrimento, situações embaraçosas, mas só porque nós vemos assim, né? Edgar, da onde vem a extrema dificuldade que nós temos, né? E ela é extrema, né? Ela não é uma dificuldade amena, ela é extrema, né? De lidar com o diferente, de lidar com o outro, né? Recentemente, no programa Visão Espírita, nós entrevistávamos um companheiro, ele falou assim que ele resolveu isso de um jeito próprio. Falei, como é que você resolveu essa questão? Ele falou, eu não tenho expectativa de mais nada. Eu zerei a expectativa em relação ao outro. A partir daí, estou vivendo melhor. O que é uma receita interessante, né? O André Reis fez questão de ressaltar algumas características que fazem com que, de fato, nós nos tenhamos como, assim, o egocentrismo, né? O ego no centro do mundo. Rubem Alves dizia que a dor é o centro do universo, né? E que, naturalmente, nós, em nos apropriando destas considerações e afirmações de Rubem Alves, a gente pode dizer que nós ainda vivemos no nosso próprio egocentrismo. E, por conta disso, tudo gira ao nosso redor. Então, a realidade dos outros orbita em nosso redor. E daí, as diferenças, porque nós estamos no centro do mundo, elas são muito difíceis de serem bem digeridas, bem aceitas, né? Porque nós queremos, de fato, que de uma forma ou de outra, todos se orientem pelo nosso ponto de vista. Aliás, há uma mensagem chamada Ponto de Vista no Evangelho segundo o Espiritismo que diz isso muito significativamente. Agora, Jesus tem uma outra assertiva, André Reis, e Isola também, que eu acho fundamental e sinaliza como para ele essas questões das diferenças eram pequenas, né? Ele não estava preocupado com isso, com a maneira do outro ser, né? O que o outro, como se expressava, o que fazia. Para ele, o objetivo era a obra. Era isso que importava para Jesus, né? Tanto que a lição remete a estes movimentos, né? O que é mais importante é a obra. Quer dizer, ele não se importou em ter junto com ele um possível e futuro traidor. Ele não se inquietou em ter ao lado dele alguém que tivesse um ceticismo, uma insegurança e uma incerteza exacerbadas, as disputas e quirelas dos irmãos Zebedeu. Ele não se preocupa com isso, né? Ele agrega todos e faz todos serem melhor para a obra, que é isso que ele objetiva. Lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 30, Jesus tem uma assertiva fundamental. E ele vai dizer assim, aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Pronto. É isso que importa. Quem está comigo, está comigo. Quem não está comigo, está contra mim. Pronto. É isso. Não tem meio termo nessa história toda, né? E a gente às vezes esquece disso. Então quem está comigo não espalha. Ponto final. Você sabe que existe uma pergunta muito interessante, né? Que gira aí também no meio popular, né? Qual é a tua obra? Qual é a tua obra? Qual é o que nós estamos... Qual é a nossa obra, né? Agora tem também um dito popular, né? Não dá para agradar todo mundo, não tem essa pretensão, que isso é uma fábrica de maluco. Né? O mais importante, se você tiver, e daí fica aqui a nossa sugestão, se tiver que seguir alguém, siga Jesus, nem os cristãos, siga o Cristo, porque os cristãos também estão nessa turma aí, que somos todos nós, repleto de aprendizados e de lições. Né? Verdade e Luz. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita
É uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Bem, eu convido agora o André e o Edgar para que o nosso próximo quadro no programa Verdade e Luz, né, de número 7, vamos ao estudo do livro Atualidade do Pensamento Espírita, de autoria do Espírito Viana de Carvalho, da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, Sociologia da Arte. E neste capítulo, escreve Divaldo Franco: quase sempre todo artista necessita comercializar a sua obra para sobreviver. Alguns tornam-se milionários. Como é visto esse mercado pelo mundo espiritual? Viana de Carvalho responde: desde que não se trate de uma realização eminentemente mediúnica, caracterizando-se pelo esforço pessoal daquele que produz a obra de arte, é justo que a possa dispor conforme lhe aprouver. Face ao encontro de compradores, alguns dos quais se tornam mais investidores financeiros do que admiradores do belo, é válido que venda o seu trabalho, a fim de viver com dignidade. Continua Viana de Carvalho. Todo excesso, no entanto, é prejudicial, e na arte, em razão das ambições que entram em jogo comercializando-a e impedindo que os menos aquinhoados financeiramente possam também desfrutá-la, tornando-se uma conquista lamentável para aqueles que a possuem para deleite exclusivo do seu orgulho e do seu egoísmo. No passado, geralmente, com poucas exceções, os artistas viveram e desencarnaram com falta de recursos, especialmente quando a sua expressão de arte não correspondia aos padrões convencionais estabelecidos, inspirando-se ainda mais no próprio sofrimento e produzindo incomparáveis obras que vêm sensibilizando a cultura e a humanidade séculos afora. André e Edgar, é comum, né, na história da arte nós ouvirmos reconhecimentos de artistas que viveram e tiveram desencarnes praticamente a miséria, né? Sem condições nenhuma de vida, né? Mas, no entanto, o artista ele é um profissional que produz a sua obra, né? Então, como, olhando hoje na atualidade, que a arte se tornou um comércio milionário, né, e o artista precisa viver, como produzir a arte à luz do Evangelho, hein, André? A questão que ele responde é muito interessante, porque se nós formos lembrar, né, na época de Jesus, todos trabalhavam, todos vendiam algo do seu trabalho, né? Tanto que
Jesus na carpintaria, os discípulos, muitos deles na pesca. Nós temos o conhecimento de Paulo, que depois de ser abandonado, vamos dizer assim, pela família, deserdado, ele tinha como profissão o tear, trabalhar na confecção de tapetes. Então, com isso, ele ia trabalhando e ia tendo as suas condições de tocar a sua vida. Aqui a grande questão, ele fala aqui da questão unicamente mediúnica. Então, aquele que recebe algo, um livro, uma obra de arte, uma peça literária, uma peça, qualquer que seja, tal, ele fazer disso um comércio, usar desses atributos da espiritualidade, através da mediunidade, para fazer a sua vida, isso não é correto. Não é esse o caminho. Ele pode vender as suas obras? Pode, mas não em benefício próprio. Então, isso é um engano e ele estaria se enganando e trazendo um prejuízo futuro que não gostaria de estar na posição dele. Então, essa resposta, na minha opinião, fica bem clara de Viana de Carvalho. Então, nós podemos sim. Por exemplo, o Divaldo não vende os livros? Vende os livros, mas para ele, não. Ele tem o seu trabalho próprio. O trabalho é para a manutenção e auxílio das entidades a qual ele participa, a qual ele conhece, como a Mansão do Caminho, os seus filhos todos, que lá tem uma série de atividades. Chico vendia os seus livros? Vendia, mas ficava com o dinheiro? Não. Os livros também, a renda era toda para o movimento espírita. Como o Edgar comentou lá anteriormente, o que importa não sou eu, o que importa é o movimento, é quem está trazendo e por que ele está trazendo, para a manutenção de todo esse conhecimento, de toda essa experiência adquirida, não se perder. Eu acho que é por aí. Verdade e Luz. Bem, amigos ouvintes, amigos telespectadores do YouTube, o programa Verdade e Luz de número 7 está chegando ao final e vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos agora os nossos amigos às suas mensagens finais. André Reis. Nós agradecemos ao Zola, ao Edgar, ao Gilberto, a você, amigo ouvinte, e também aos companheiros do YouTube que nos assistem. Muito obrigado. Ficamos muito felizes e agradecidos com a sua participação aqui conosco, Esperamos ter contribuído de alguma forma com as nossas ainda tão imperfeitas considerações, mas que elas possam suscitar em todos um interesse em desenvolver, em conhecer, em estudar. Isso é o nosso, acho que é o nosso fanal, Isso que é a nossa expectativa. Não é ensinar ninguém, é mostrar que nossa imperfeição é a mesma que a sua e todos nós precisamos
estudar e nos desenvolver. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência conosco. Obrigado, André. Edgar? Ozola, eu queria pedir para você que da próxima vez você deixa eu falar primeiro, porque eu sempre fico sem palavras depois do André Reis, depois do Basílio, depois do João Boreço, aí eu não tenho o que dizer no final. Viu? Tá combinado. Obrigado, tá? Bom, naturalmente eu também só posso agradecer aqui a oportunidade de trabalho, de aprendizado, de reflexão sobre tudo, a companhia que eu tenho aqui com o André Zola, o André Reis, o Gilberto Silva e você especialmente, que também está sempre presente conosco aqui no programa Verdade e Luz. Obrigado pela presença, portanto. Eu desejo que todos tenham uma excelente semana e que possamos nos reencontrar para novos estudos, encontrando a doutrina espírita como alicerce indispensável para o nosso crescimento espiritual. Muita paz a todos. Obrigado mais uma vez. Então, você já imaginou o que ficou para agora, para o encerramento? Então, vamos aproveitar a oportunidade e convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz e também pelo nosso canal no YouTube. Obrigado, André. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Edgar. Obrigado, amigo ouvinte. Obrigado, amigo telespectador. Até lá. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.